Boa noite, Pai do Senhor Jesus, Pai de Deus, Pai de Cristo. Amados, para nós, ainda mais num momento como esse, é maravilhoso. Gostaria de agradecer aqui a vida do pastor Josimar, sua esposa, porque, amados, não é apenas um ajuntamento de pessoas. Enquanto nós adorávamos aqui, o Espírito Santo veio sobre mim, eu comecei a chorar, e isso é resultado de quem está à frente de vocês, os pastores que zelam pela vida de vocês. Eu sei que ele é um homem de Deus e sua esposa, assim como sua casa também. É maravilhoso estar onde o Senhor está, é muito bom. Eu gostaria de fazer uma breve meditação, assim espero. Quem trouxe Bíblia ou trouxe nos dias atuais seu smartphone, seu celular. 2 Samuel, capítulo 20, versículo 14. Eu sei que é uma noite de celebrarmos a comunhão, então procurarei ser o mais breve. Diz o seguinte: E passou Seba por todas as tribos de Israel, até Abel e Bet-Maaca, e todos os beritas, e ajuntaram-se e também o seguiram. E vieram e cercaram em Abel de Bet-Maaca, e levantaram uma barragem contra a cidade, e isso colocado na trincheira. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, peço-vos que digais a Joabe, chega-te aqui para que eu te fale. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse: Tu és Joabe? E ele lhe disse: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva e escuta-me. Então falou ela dizendo: Antigamente costumava-se dizer, certamente pediram conselho a Abel, Bet-Maaca, e assim resolveram. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe de mim tal coisa, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei Davi. Entregai-me só a ele, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e lançaram a Joabe. Então este tocou a buzina e retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Bom, eu comecei aqui e não dei todo o contexto, de forma bem rápida. O que acontece é que Davi acabou de passar por um motim. Um de seus filhos, Absalão, ele se levanta contra o seu pai, o rei Davi. E na verdade ele se levanta com Davi por causa do que ocorreu anteriormente. Você vai lembrar que ele tinha um meio-irmão, Absalão tinha um meio-irmão chamado Amnon. E esse Amnon, ele acaba se apaixonando por sua meia-irmã Tamar. E a Bíblia diz que esse Amnon, ele violenta a sua meia-irmã. Absalão fica sabendo. No momento ele não faz absolutamente nada, mas ele tinha bem certo o que ele pretendia fazer. E ele pretendia matar o seu meio-irmão. A Bíblia diz que durante um período de 2 anos, as coisas pareciam que estavam tranquilas. A situação do que havia acontecido de Amnon com Tamar parece que tinha virado a página e estava tudo certo. Mas passaram-se 2 anos. Absalão não esqueceu.
Absalão seria um sonho para qualquer mulher solteira. Por quê? Veja bem, a Bíblia diz que Absalão, ele era das 12 tribos, vamos colocar 11, tribo de Dan saiu, né? Mas vamos colocar de todas as tribos de Israel, Absalão era o mais belo, ele era um bonitão. A Bíblia diz que de tempos em tempos, Absalão cortava seu cabelo, e não apenas isso, ele colocava numa balança e dava quase 2,5 kg. Era muito cabelo. A história diz que ele pegava pó de ouro e, como gel, passava na cabeça. Imagina só, gente, passar pó de ouro no cabelo. Além de ser bonitão, mas era uma pessoa extremamente vingativa. Extremamente vingativa. Era alguém que, não demorasse o tempo, ele executaria aquilo que estivesse em sua mente e em seu coração. Então você vai lembrar que Absalão, então, ele se levanta contra o seu pai, e na batalha ele tenta fugir. Os soldados, num só dia, 20.000 soldados de Israel foram mortos pelos soldados do rei Davi. E Absalão fugindo, a Bíblia diz que ele é agora preso por seus cabelos nos galhos da árvore. E os soldados vieram e o mataram. Então acabou ali uma trama para tirar Davi do poder. Então a Bíblia diz que então, assim que Davi está retornando, se levanta um homem com o nome de Seba, filho de Bicre. E ele se levanta com a mesma intenção: nós não iremos receber Davi novamente como rei. Nós vamos se levantar contra ele. Quando Seba percebeu que isso não seria realizado, que Davi ele seria recebido sim como rei de todo Israel, então ele, como um bom corajoso, ele foge. E a Bíblia diz que ele passa entre todas as tribos de Israel, até chegar a uma cidade chamada Abel-Bet-Maaca. Mas o texto diz, e é aqui que a gente leu, o texto diz que esse homem se infiltra, sem que ninguém percebesse. E a Bíblia diz que Joabe, assim como todos os soldados, vêm ao encalço dele, sabem que ele entrou nessa cidade, e com toda a fúria, vendo os portões fechados, começam a querer derrubar os muros. Você imagina? Não deveria ser poucas pessoas batendo no muro a ponto das pessoas de dentro da cidade ouvir o barulho que não era pouco. Eu não sei se em algum momento você na sua casa assistindo televisão ou uma pregação e você ouviu um barulho, só que não é um barulho dentro de casa. Aí você sai para ver o que aconteceu lá fora e você vê que toda a vizinhança também saiu para ver. Na verdade foi um acidente. Mas agora imagina, uma cidade que agora está com os seus muros prestes a ruir, a vir ao chão, por causa de um homem. E sabe, a Bíblia diz que essa mulher, a Bíblia não fala o nome dela, mas essa mulher, ao ouvir todo o barulho, toda a agitação das pessoas, a primeira coisa que essa pessoa faz, que essa mulher faz, é se achegar próximo da onde a sua voz pudesse ser ouvida. E ela sabia quem estava ali. E ela pergunta: Joabe está aí? Diga para que ele se aproxime. E a Bíblia diz que no momento em que Joabe se achega, ela pergunta: tu és Joabe? E ele diz: eu sou. Algumas coisas o texto tenta nos mostrar. Essa mulher, quando a gente fala de tipologia, essa mulher ela tipifica a igreja. A igreja que identifica o problema. A igreja que se põe à frente de todos os demais, que se omite da responsabilidade. E a igreja que percebe quando os muros estão prestes a cair. Veja o seguinte, a figura de Joabe nesse momento é a figura daquele que se diz eu sou. O que o texto, eu acredito que esteja querendo nos dizer, é que há situações que acontecem com cada um de nós e que faz com que os nossos muros comecem a sofrer
Não porque Deus se ausentou, mas porque alguém se infiltrou. Eu não sei se aconteceu já algo na sua vida, na sua casa ou no seu trabalho, que você se pegou numa situação e fala assim, meu Deus, o que aconteceu? E sem você perceber, saiba que a figura de Satanás, sorrateiro, sabe muito bem se esconder. Ele se estabeleceu em algum ponto da nossa vida ou da nossa casa, que agora fez com que os muros viessem a tremer. Sabe, amados, nem tudo o que o diabo faz tem poder para nos destruir, mas apenas a nossa permissão ou a nossa distração, a ponto de não perceber quando as trevas têm autorização de entrar. Sabe, lá em Cruzeiro a gente teve que fazer uma coisa muito drástica, pastor Josemar. A gente teve que parar com todos os trabalhos da igreja. Paramos com todos os ministérios. Porque a gente estava tendo muito serviço, muita família, servindo ao Senhor, na casa do Senhor, servindo no altar do Senhor, sem ter um altar dentro de casa. Sem ter um lugar onde Deus se sentisse à vontade, dentro de casa. Eu disse para eles, eu prefiro ter o coração de vocês do que a mão de vocês. Algumas dessas pessoas, ao receberem essa notícia, deixaram a igreja, porque o que as motivava era o serviço e a visibilidade. Mas alguns entenderam que precisava, assim como um dia o Senhor disse para um rei, põe a tua casa em ordem. Sabe, aquela mulher é a figura da igreja que está no mundo, que percebe as coisas que estão acontecendo. Irmãos, assim na semelhança do muro, o mundo está sofrendo, Deus está falando pelas situações que estão à nossa volta. E o texto diz que ela se volta para Joabe e fala, antigamente, nos tempos antigos, pessoas vinham a Bet-Maaca para buscar conselho. Aqui era um lugar onde as pessoas tinham a convicção e a absoluta certeza que não sairiam dessa cidade sem que a boca do próprio Deus falasse com ela. Sabe, eu não sei, irmãos, mas eu me lembro de um tempo em que, na vizinhança onde tinha um crente fiel ao Senhor, no momento de mais terror, no momento de mais angústia, no momento em que as pessoas se sentiam inseguras, a casa do crente era um porto seguro. Os crentes, eles eram visados pela sua reputação, e não apenas isso, pela sua integridade diante de Deus. Sabe, essa mulher trouxe à memória de Joabe um tempo em que Israel tinha saudade de um lugar onde Deus falava com sabedoria. E eu acredito que esse é o tempo em que Deus nos chama a trazer à nossa memória que saudade pessoas têm daqueles crentes que quando abriam a boca, era a própria boca do grande eu sou falando e trazendo sabedoria do céu. Alguns anos atrás, um primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, um judeu, ele estava numa reunião onde presidentes e primeiros ministros estavam ali reunidos. E esse David Ben-Gurion, no início da reunião, ele começou a conversar com o primeiro-ministro da Inglaterra, até então naquele Reino Unido. E esse primeiro-ministro do Reino Unido teve a oportunidade de falar de Jesus para ele. E falar como foi a sua conversão. E David Ben-Gurion, um judeu, ele falou assim, rapaz, eu vou te dizer algo. Não é algo que eu digo para qualquer um. Mas eu, como judeu, eu olho para Jesus, eu fico maravilhado.
E eu vou te confessar uma coisa, eu já li o Novo Testamento. Meu Deus, que coisa maravilhosa aquele homem. Aquele é um exemplo para qualquer judeu. E sabe o que mais me cativa? São os cristãos. Aonde eles vão, eles levam esperança, eles levam luz, e eles trazem as pessoas a uma esperança que vai além de qualquer aspiração humana. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que ainda é possível que esses cristãos ainda existam? Você acredita... você já viu algum? Sabe, irmãos, na pergunta de David Ben-Gurion, isso deveria nos inspirar. Ali em Atos, quando nós vemos a igreja sendo estabelecida em Antioquia, eles permanecem durante 1 ano ali. 1 ano. No período de 1 ano, as pessoas que já viviam em Antioquia, eles perceberam que havia algo diferente nos seguidores do caminho, na seita dos nazarenos, porque é assim que eles eram chamados. Havia algo diferente. E esse diferente fez com que eles recebessem um título, uma nomenclatura, que em latim é Christus, aqueles que fazem lembrar Jesus. Então, cristãos não são aqueles que vão a uma igreja, que ouvem um sermão, ouvem uma homilia, que estão dentro dos templos. Quando você vai para a origem, cristãos são aqueles que fazem lembrar Jesus. E essa mulher diz então para Joabe, nos tempos antigos as pessoas vinham pedir conselho a esse lugar. Eu sou uma fiel desse lugar. O tempo que nós estamos vivendo, e é o que eu sempre tenho dito, na oportunidade que tem de estar com os irmãos reunidos, principalmente o domingo. Eu não sei se é só lá em Cruzeiro. O dia que mais nós temos de pessoas reunidas é no domingo, né? Na ceia, então, meu Deus, é só glória. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de apostasia. É um tempo de frieza e também de mornidão. É um tempo em que os próprios cristãos estão relativizando a palavra de Deus, que é imutável, que é plena. Mas o que essa mulher diz a Joabe nos faz lembrar da saudade que alguns têm daqueles que verdadeiramente eram ditos como os fiéis do Senhor. E sabe o que é maravilhoso? Assim que ela ouve que alguém entrou, ela vai atrás. Isso significa que quando um crente sabe e consegue identificar que tem um problema que precisa ser resolvido, ele não fica esperando para que as coisas piorem, para que os muros venham ao chão. A Bíblia diz que essa mulher, na semelhança da igreja, vai até onde o inimigo está. A Bíblia, quando fala da igreja, ela fala de um exército do Deus vivo, na semelhança das palavras do rei Davi. Falam de pessoas que esperam um reino cuja base do trono é justiça e juízo. Está muito breve, amados, em que o nosso Senhor estabelecerá o seu governo sobre a terra. E será cumprido aquilo que foi dito pela boca do profeta: de Sião sairá a lei para o mundo, não apenas para Israel. Será nesse tempo em que ninguém perguntará sobre mim, porque todos me conhecerão. O que nós vemos, a convite do pastor Josemar, trazer para vocês essa noite, é que Deus tem saudade de lugares e de pessoas que faziam lembrar um tempo em que Deus não era apenas uma pessoa lembrada no momento de angústia e de temor,
mas era alguém que nós caminhávamos como um amigo. E a Bíblia diz que ela sai e ela apenas não mata a Seba. A Bíblia diz que eles arrancam a cabeça de Seba. E quando você vai para a tipologia, a cabeça fala sobre governo. Governo. Sabe, amados, o sistema que governa esse mundo, que é de Satanás, está com os seus dias contados, assim como todo o mundo está. Nós temos pouquíssimo tempo nesse mundo. Pouquíssimo tempo. Nós não temos muito tempo. Não temos. Leis já estão no Congresso para nos amordaçar. E para que nós sejamos criminalizados. Meu Deus, alguém tem que fazer alguma coisa? Não. Não. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem. Bem-aventurados. Porque me perseguiram a mim, perseguirão a vós. Nós não somos daqui. Pedro, na sua epístola, diz que nós somos forasteiros, peregrinos. Na carta aos Hebreus, o escritor diz ali, que eu falo bem baixinho, eu acho que foi Paulo que escreveu, mas a gente pode afirmar. O escritor diz que Abraão, ele fazia tendas, porque ele aguardava uma cidade cujo arquiteto é Deus. E quando fala de tenda, fala de algo que é transitório. Você pode desmontar e montar e está tudo certo. E a Bíblia diz que então eles cortaram a cabeça de Seba e lançaram. E os muros pararam de tremer. Os muros da nossa vida, eles tremem quando nós, sem percebermos, permitimos que Seba entre. Mas louvado seja Deus, que sempre, através do seu Espírito, nos faz enxergar, e não apenas isso, dar um fim àquilo que poderia derrubar a nossa proteção. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe. Obrigado, pastor Zemar. Falei que ia ser breve.